aquilo que realmente é monitorado e tem como uma análise de uma água realmente hoje pura, uma água realmente diante de uma situação de salubridade boa. Mas vamos aí à comparação que me pediram, e não só foi uma pessoa, foram várias, para que eu fizesse a mesma comparação que eu fiz com a Compesa. Eu participei da audiência pública em Petrolina em respeito ao problema que muitas vezes as pessoas questionam. Valdemar, você fala muito do SAAI em Juazeiro e de Juazeiro. E quando fala em Petrolina, você fala com grandeza. Mas você sabe que a Compesa em Petrolina está em situação complicada, em estado de calamidade pública. Sei. Eu também sou morador em Petrolina. Sim, mas se você é morador, você está sabendo que muitos bairros em Petrolina estão faltando água. Concordo plenamente, muitos bairros. Inclusive, eu vi um relato pessoal de alguém que falou assim para mim: eu chego 8 horas da noite do trabalho, tenho que acordar 2 horas da manhã, que começou a pingar. A água só chega numa torneira que fica fora. E essa torneira realmente é uma quantidade pequena, e eu tenho uma vasilha menor, então ela enche, eu tenho que passar para uma maior. Eu fico conduzindo água a noite toda. Amanhece o dia, eu pego essa água, tomo banho, deixo alguma coisa para lavar pratos, essas questões de utensílio doméstico. E aí o que acontece? A minha vida virou isso. Não consigo lavar, não sobe água para a máquina para lavar meu tanquinho para lavar roupa. E diante disso, a conta chega, a conta não falta. E diante do volume de água que eu tenho utilizado com muita racionalidade, até por necessidade, essa conta vem da mesma forma, com o mesmo valor, não altera. É como se tivesse congelado o hidrômetro no valor, na mesma quantidade de medição, a mesma quantidade medida. Aí eu digo, diante disso fica complicado. Mas me diga uma coisa, a gente reclama a quem? Mas aí eu coloco, na audiência pública que eu estava lá, não assisti a audiência toda, mas ouvi alguns pronunciamentos interessantes. Primeiro do Alexandre, que é o diretor da Compesa, e do senhor Rubens, que é o diretor da Armurp. Aí eu digo a vocês, diante do que foi apresentado, você vê solução? Difícil. Mas aí eu vou voltar a Juazeiro. E olha que lá a Câmara de Vereadores sentiu na pele o que a população está passando. Sentiu. É como se alguém tivesse feito o que deveria ser feito constantemente, mas para buscar soluções, e não só para dar ibope à política. Senti lá uma política hoje de respeito, de educação, diante de que não era importante ali um cabo de força, e sim decisões técnicas que pudessem realmente resolver o problema, embora ainda distante do que eu penso tecnicamente. Mas não é o caso. A minha técnica é a minha técnica. A técnica dos vereadores é outra. Né? É aquela primeiro de chamar atenção, inclusive com discussões e debate, fui eu que fiz, foi eu que não fiz. E são discussões tão pequenas, diante da falta de água, que não causam soluções, não ajudam nas soluções. A solução ali é de uma união com conhecimento técnico. Não é só unir para colocar algumas questões que não dão soluções, que não levam a soluções alguma. Mas eu gostaria de colocar, nessa comparação, primeiro iniciar pela Câmara de Vereadores de Juazeiro. Você tem um Conselho de Meio Ambiente em Juazeiro que eu não vi se pronunciar em respeito à mortandade de peixe. Você tem hoje um plano de saneamento básico de Juazeiro que não define nada em relação à preservação, a impactos ambientais, à educação ambiental. Eu tenho certeza que a lei, que nunca me deram a oportunidade de poder ler,
Quando eu pergunto, as pessoas somem com ela. O plano de saneamento de Juazeiro deve ser horrível, até porque o plano de saneamento é aquele que determina direitos e deveres. Direitos de todos e deveres de todos. Então, o que significa isso? Que nós temos num momento desse, pelo primeiro condicionante, que eu disse isso em Petrolina, que seria água potável, limpa, salubre, em quantidade e em qualidade. Quantidade e qualidade. Aí eu pergunto a vocês, que alcance não é só a sede de Juazeiro, é sede e interior, água em quantidade e qualidade. Aí eu pergunto a vocês, eu acabei de chegar aqui no estúdio e vi uma situação de dificuldade de água potável lá na Goiabeira, num buzeiro. Então, isso está cumprindo a 11.445, que é a universalização do saneamento básico? Não. Mas existe agora a chance de que para universalizar chegue até 2030. Mas Juazeiro, diante de que Petrolina cobrou muito fortemente quando dizia, olha, nós moramos à margem do São Francisco, e se moramos à margem do São Francisco, não justifica a falta de água. Nós temos água em qualidade que é fácil tratá-la. Nós temos 2 cidades praticamente planas. O custo operacional muito baixo. Mas não temos água. E outra coisa, se o custo operacional é baixo, por que a água é cara? Ontem eu coloquei, falei com meu amigo hoje de novo, eu disse, eu coloquei o que você me falou ontem. O que é que eu te falei que eu não estou lembrado? Você me colocou que a conta de água sua vinha R$100, em média de 90, 100, e que esta última conta chegou a R$500, R$600. Isso é verdade? Porque eu falei no ar. É verdade, eu te provo. Aí eu digo, tem vazamento? Você tem vazamento? Não tem vazamento. Aí quando eu coloco para você direitos e deveres, diante de que quando você pede, que você solicita a ligação da água para sua casa, que você vai à Compesa ou ao SAAI, você assina um contrato. As letras são desse tamanho, para quem não enxerga é difícil, mas a gente tenta enxergar, tenta entender, né? E aí você talvez não entenda também os artigos diante dos seus direitos, diante dos seus deveres é fácil de entender, porque a única coisa que existe hoje é o dever. Mas uma coisa você se preocupa, quanto tempo eu passo diante de um atraso da cobrança mensal da tarifa de água? Em 40 dias, se você não pagar, a gente corta. E eles são precisos. Até porque terceiriza para melhorar, inclusive, e facilitar para que o trabalho seja com presteza. Aí, diante disso, te corta a água. É um dever. É um dever. Né? E os seus direitos, que é você ter água em quantidade e em qualidade. Aí você, o que significa isso? Olha, no PDDU define que uma BITS, para você adquirir uma BITS, você tem que ter um projeto hidráulico e um projeto elétrico. Diante disso, esse projeto elétrico tem que ser, ou hidráulico tem que ser aprovado pelo SAAI em Juazeiro e na Compesa em Petrolina. O que é aprovar um projeto hidráulico? Logicamente, é que tenha água disponível para que possa suprir as suas necessidades. Aí, diante disso aí, você pergunta, mas quando falta água? Quando falta água? Agora melhorou um pouquinho, porque melhorou a comunicação, inclusive graças a Antônio Pedro, que no governo passado, Antônio Pedro era muito eficiente no comunicado a falta de água. Tudo bem, mas no contrato tem que ter isso, 48 horas antes, comunicar como vai faltar, qual o tempo de retorno, para que você se programe. Tudo isso está dentro do seu direito. Acontece isso? Talvez aconteça, eu não acompanho bem o processo, mas diante disso, tem uma questão interessante. Você tem que ter água em quantidade e em qualidade.
A quantidade significa que você tem que ter água disponível na torneira, sem preciso você ter uma caixa, 24 horas. Aí você diz, mas eu fui lá para tirar minha pergunta, você tem que ter uma caixa. Não, peraí, é obrigação? Não. Pode ser uma orientação? Sim. Porque você ter uma caixa é bom, porque um problema de urgência, você tem uma reserva. Isso é lógico. Mas essa reserva, ela pode ser calculada? Sim. Diante de que nesse contrato possa dizer hoje qual o tempo de falta de água. Vamos estimar. E daí você tem mais ou menos o quê? Eu tenho uma caixa de 1.000 litros e vou poder ter o tempo que eu gasto, você calcula quanto você gasta por dia, e vai pensar que eu vou ter aí 1 dia e meio de água disponível em casa, tendo o conhecimento que está faltando, eu vou logicamente utilizar com mais racionalidade. Mas diante disso é interessante. Aí você coloca, rapaz, e hoje, aonde nós temos mais vantagem que Petrolina? Olha, não vejo vantagem de uma para o outro. Lá, enquanto não está faltando água potável, aqui nós estamos em falta com o esgotamento sanitário. Anuncia-se que Juazeiro é 95% saneado. Olha, quando você é 95% saneado, praticamente as muriçocas não existem. Juazeiro é uma guerra das muriçocas. Aí você diz, mas Valdemar e tal, eles dizem que hoje o maior endividamento de Juazeiro relatado por todos, que inclusive é via Caixa Econômica e Banco do Brasil, é saneamento básico em Juazeiro. Eu discordo completamente. Juazeiro não é saneado. Todos nós sabemos disso. Juazeiro não é saneado. Mas, diante disso, pagamos uma conta absurda. Você entende quanto arrecada o SAI hoje? É simples. Se você pegar Petrolina, segundo informações ontem, tem 101 mil ligações. 101 mil ligações. Aí você coloca na proporção da população de Petrolina e Juazeiro, Juazeiro teria em torno de 80 mil ligações. Estou fazendo uma proporção rápida aqui em matemática. Multiplique 80 mil com a taxa mínima. Olha aí sua conta. Qual a sua taxa mínima aí? Aí você vai olhar aqui, minha taxa mínima está em torno de R$40, 45. Eu estou chutando aqui, não estou com conta nenhuma aqui, tá? Mas você que está aí me ouvindo, bota uma conta na frente. Aí você faz uma média ponderada. O meu amigo disse que a casa dele chegou a R$600. A sua é 40. Aí eu faço uma média ponderada aí. Vamos botar R$150 uma pela outra por baixo. R$150. Vamos baixar mais um pouco. Vamos baixar para 100. R$100. 80 mil significa quanto? 8 milhões de reais. 8 milhões de reais. Aí eu pergunto a você, 8 milhões de reais, diante dessa realidade, qual o custo operacional de Juazeiro hoje por ter uma água boa, limpa, cristalina, fácil de tratar? Custo lá embaixo. O esgotamento é problemático? É muito problemático. Se cobram quanto? De 60% a 80%, 50% a 80% de tratamento de esgoto. Diante disso aí, você com 8 milhões, sem praticamente investimento zero, custo operacional de 3 a 4 milhões, você tem 4 milhões livres. Eu estou falando por baixo. Por baixo. Esses 4 milhões está sendo usado em quê? Então, mas diante disso, a Câmara de Vereadores se manifestou em relação à água. Você está falando do esgoto. Eu estou falando do esgoto que leva doença, que hoje é incômodo num calor desse, você tratar com a muriçoca, que você tem que fechar sua casa às 18 horas, em situação complicada.
É muito incômodo a muriçoca, eu saio daqui, eu tenho que abrir e fechar a porta rápido, senão a muriçoca entra primeiro. E quando entra primeiro, irmão, não consegue nem dirigir. Então, diante disso aí, eu continuo depois dos comerciais. Estamos apresentando Antenados com Valdemar Borges. Cidade FM. A notícia se movimenta, a vida se movimenta, o mundo se movimenta, você se movimenta. Cidade em Movimento. Cidade em Movimento. Por Lidiane Souza, de segunda a sexta, de 8 às 9 da manhã. A Associação Médica Espírita alerta. A porta de entrada para todas as drogas são o álcool e o fumo. O álcool e o fumo. Diga não às drogas. Diga não às drogas. Cidade FM. Punção biópsia guiada por ultrassom e ultrassom de tireoide é mais um serviço oferecido pelo IPADO, na rua Tobias Barreto, Petrolina, 3866-4050, 3866-4050. Ou pelo WhatsApp 87988530318. Cidade FM. Sem amor, sem solidariedade, a vida não tem sentido. Amor e solidariedade, palavras que devem traçar os rumos do futuro. Foi pensando nisto que a Rádio Cidade estabeleceu parceria com a Fundação Lar Feliz, na condição de mantenedora, para buscar, junto com a sociedade, soluções para o grave problema do menor carente. Seja você também um parceiro da Fundação Lar Feliz. Anuncie na Rádio Cidade. Rádio Cidade, sempre voltada para o futuro. Rádio Cidade. Estamos apresentando Antenados com Valdemar Borges. Baixe nosso aplicativo Cidade FM 95.7, disponível para Android e iOS, e ouça nossa programação 24 horas por dia em qualquer lugar. 5 horas e 12 minutos. Como eu estava colocando aí, que aqui nas redes sociais, alguém está dizendo, rapaz, e qual a diferença da Câmara de Vereadores para a Câmara de Petrolina? É isso que você está me deixando ansioso. É isso que eu estou colocando. Você vê algum movimento em favor da população, nesse sentido aí, do que eu estou colocando, que o mais agravante, não é que não falte água, que também falta, mas é menos agravante de que realmente o esgotamento. O problema de esgotamento em Juazeiro, o que você tem que trabalhar? Você tem que trabalhar, com certeza, hoje, o saneamento, para você esgotar e tratar. Juazeiro cobra isso de vocês, está na sua taxa, na sua tarifa tem a taxa de esgoto. Aí você pergunta, daí é que você vê algum movimento voltado à organização de ter um plano de saneamento básico diante de uma organização regulamentada, que você vê o seguinte: existe um plano de saneamento básico aqui, eu não sei, alguém que sabe aí me comunique. E diante de que tenha, no mínimo precisamos atualizá-lo, precisamos rediscutir. No governo passado se dizia ter uma secretaria de planejamento. É o governo que se criou uma secretaria de planejamento que eu não vi planejar. Se planejou, foi alguma coisa em favor deles mesmos. Porque diante de que o plano de saneamento existe, foi para criar uma taxa de esgoto dentro da tarifa de água. E aí vem essa conta exorbitante, sem prévia de investimento, sem compromisso de investimento dentro de uma lei municipal em saneamento básico que iria defender os nossos direitos. Os nossos direitos. Porque ele agrupou e organizou bem e planejou bem os nossos deveres. Quais seriam os nossos deveres? Esse ficou bem claro. Vamos cobrar uma taxa de esgoto junto à tarifa de água. Aí já me perguntaram, mas é legal? É legal. É legal. Porque quando eu cobrei deles
o comitê de coordenação e um comitê de execução, e que tivesse sido aprovado em audiência pública, e tivesse elaborado uma lei municipal e que passasse pela Câmara de Vereadores e aprovasse em discussão e debate, para que realmente ficasse bem claro, bem regulamentado, os direitos e deveres voltados a uma organização funcional. E lá dentro estaria quem? Principal? O SAAI. Porque abraçamos em todo sentido o SAAI por ser uma autarquia municipal. Aí, mas Petrolina é uma autarquia estadual. Isso é mais complexo. Mas deixaria de ser necessário? Não. E pode-se definir em Petrolina uma lei municipal? Claro que sim. É necessário e urgente para que realmente alguém se responsabilize. Vocês notaram que a audiência pública era no intuito de buscar responsabilidade? Claro, ficou bem claro. Porque levamos os responsáveis. Houve um compromisso oficial, apenas uma carta à governadora. Mas diante de que pudesse citar dentro dessa carta alguns artigos de alguma lei municipal voltada e referenciada junto a uma lei estadual e federal, não, ficou solto. Ficou solto. E a única cobrança que tinha é: vamos municipalizar. E se você acha que municipalizando, você acha que iria melhorar a qualidade de serviço, eu tenho minhas dúvidas. Eu não posso julgar sem ver hoje a competência e habilidade da Prefeitura de Petrolina administrar a Compesa. Agora, você hoje, conhecendo um pouco, Valdemar, desse processo organizacional, você acha hoje que a Compesa é capaz, eu diria, ou que a Prefeitura é capaz? Eu diria, tenho minhas dúvidas. Tenho e muita. Mas Juazeiro hoje é uma autarquia, e Juazeiro administra bem o SAAI. Eu coloquei só alguns problemas aqui. Você acha que Juazeiro administra bem o SAAI? Eu tenho certeza também que não. Mas os valores que arrecada, que Petrolina deixa de ganhar, porque lá é anunciado que se arrecada 11 milhões, e Petrolina gasta de 4 a 5, 6 milhões é colocado aonde? Essa arrecadação? Aí é a pergunta. Nós queremos a Compesa pelo faturamento e o desejo de dominar esse recurso, que provavelmente seja ele que esteja dando aquela vontade de que ela tem que ser nossa, porque sobra 6 milhões. Não funciona assim. Juazeiro sobra 4, nós calculamos aqui, de 4 a 6 milhões, rápido. Faz o que com esse dinheiro? Várias dúvidas, teríamos várias dúvidas. Então a questão não é essa, é compromisso, é organização, é regulamentação. Muita gente diz, eu vou procurar o Ministério Público. O Ministério Público deveria ser o primeiro a cobrar um plano de saneamento básico, com leis que regulamente aqui, discutida e debatida com a população. A população tem que colocar suas dificuldades. Diante dessas dificuldades, a quem pertence a autarquia SAAI? Não é a prefeitura, não. Pertence a nós, munícipes. A nós, munícipes. Pertence a nós. Aí por que pertence a nós? Porque você mora, você que paga o tributo, você que sustenta a autarquia SAAI. Quando você está pagando a sua tarifa, você está sustentando o SAAI. Então, diante disso, o que eu posso colocar hoje, Valdemar, diante de uma situação dessa? Eu preciso realmente, diante de um plano bem discutido, bem debatido, entender como funciona a água potável em quantidade e qualidade, atendendo assédio interior, o manejo de resíduo sólido, aonde hoje também a tarifa de lixo está inclusa na tarifa de água. E diante disso, ela está me atendendo, diante de que ela realmente está sendo paga mensalmente, porque antes se dizia ser abatida no IPTU, e que era taxas anuais, e que
período era inconcebível diante de que os custos eram mensais. Aí você coloca, poxa vida, mas o resíduo sólido, se nós trabalharmos dentro de uma educação ambiental, ele é 95% reaproveitado. 95% reaproveitado. Existe um trabalho hoje de educação voltado a uma organização de reaproveitamento de resíduo? Não. Mas nós somos responsáveis porque nós jogamos nos canais os resíduos sólidos. Aí, de quem é a responsabilidade? Também é nossa. Mas quem deveria te educar? Sou eu? Quem deve educar é o município que está arrecadando e alegando que dentro dessa taxa de resíduo, esse recurso arrecadado tem um propósito também de educar. Tem um propósito de educar, Valdemar? Sim, isso foi alegado quando, lembro, por fim do saneamento básico, do plano de saneamento básico, eu não vi o plano, mas foi a primeira coisa que foi colocado é que essa taxa tinha o maior propósito que era a educação ambiental. Aí você disse, mas você acha que melhora? Claro que sim. Claro que sim. A educação hoje é a base, é o primórdio de tudo. Se nós não tivermos educação, com certeza não teríamos como hoje suprir tudo isso. Você vai, eu vim há pouco tempo na ponte, atravessando a ponte, a pessoa jogou um copo descartável, em seguida uma garrafa descartável em cima da ponte. Achou bonito. E outra coisa, com a elegância magistral, botando a mão assim como se estivesse jogando numa cesta de basquete. Então eu quero dizer a vocês que nós desconhecemos a importância do meio ambiente. Coloquei aqui resíduo sólido, esgotamento, Juazeiro é uma vergonha. Mas as pessoas dizem, então você colocou agora a situação que Juazeiro, Petrolina, Juazeiro tem também, além do esgoto, Petrolina também tem esgoto. Mas não tem taxa de lixo incorporada, não. Petrolina não tem taxa de lixo. E a vontade dentro do saneamento plano de saneamento que eles colocaram, a intenção deles também era colocar na tarifa de água a taxa de esgoto. Só que lá o tiro saiu pela culatra. Quando a população de Petrolina sentiu que o propósito era esse, o movimento foi grande e aí não aceitaram que fizesse isso. Aí você diz, mas você concorda que essa taxa possa ir à tarifa de água? Eu acredito, eu tenho certeza que sim, é necessário que se faça. Agora, está dentro dos seus direitos e os seus deveres. Diante de que se coloque mais uma taxa, isso aí está dentro do meu dever. Mas o que eu tenho por direito será cumprido? Qual o propósito de ter essa taxa de resíduo sólido dentro da tarifa de água? Aí vocês colocam assim e dizem, eita, mas eu tenho que cobrar, eu tenho que me expressar, eu tenho que dizer que está errado, que eu encontro entulho, eu encontro ruas cheias de lixo, eu não vejo, diante de uma educação ambiental, um reaproveitamento do resíduo sólido. Aí você coloca interessante. Complicado, mas nós temos que cobrar. Ali nós legitimamos o prefeito ou a prefeita para que eles possam nos prestar conta do serviço. Nós cobramos? Se nós não tivermos empregado na prefeitura, até que cobramos. Mas se nós tivermos ali um parente, um amigo, alguém lá, nós ficamos caladinhos, sofrendo, e às vezes até defendendo o indefensável. Mas diante disso, se eu conseguir falar isso, me diga mais alguma coisa que o próprio Walter Mário colocou aqui, a questão dos carro-pipas, a questão do manejo de água de chuva. O que nós fazemos para aproveitar essa água que Deus nos manda? Nada. Nada, porque o carro-pipa é mais um mecanismo de se ganhar em cima do pobre. Porque se eu resolver, como é que eu vou ganhar o dinheirinho do carro-pipa? E existe realmente um sistema
em favor do carro-pipa, que é interessante. Você acha que a transposição do São Francisco está vazia? Porque existe políticos fortes no Ceará que diz que a família toda é envolvida em carro-pipa, o esquema do carro-pipa. Aí eu coloco para vocês, me diga aí, me dê uma explicação lógica. Me dê uma explicação lógica. Eles estão adquirindo recursos para no período eleitoral e buscar com força, buscar com muita força, recursos para comprar voto, porque a educação nossa é precária. Nós estamos vendo aqui o salitre, nós estamos vendo, não, tudo bem, é que houve com a mortandade de peixe, que a água ficou insalubre, ficou realmente contaminada. Aí eu pergunto, diante disso, se responde que é uma calamidade, mas você que mora no salitre, que estava ouvindo há pouco tempo, eu estava ouvindo você, esse problema do carro-pipa é da agora, está acontecendo agora. E se você lembrar que chuvas ocorreram há 2, 3 dias, e está previsto para o final de semana também. O que nós estamos fazendo para isso? O que nós fazemos? O que nós orientamos vocês? Tudo bem, teve um momento de cisterna, teve a onda da cisterna, deu continuidade. Hoje você tratar com cisterna está na educação básica? Não está. Esse manejo de água de chuva está dentro da educação hoje, nós estamos aprendendo a manusear. Nós temos uma Embrapa aqui que tem alta tecnologia de reaproveitamento do semiárido, buscando realmente aproveitar o máximo do mínimo de chuva que nós temos. Pronto. Aí você diz, poxa, o que você coloca da diferença de Petrolina para Juazeiro? Petrolina realmente, dentro da extensão dela, ela tem projetos de irrigação que facilita, pelo menos, que essa água circule, não em qualidade, porque são poucos dos projetos de lá das vilas que tem água tratada, são poucas. A que eu moro mesmo tem. A que eu moro tem. Se eu não me engano, é o C1 e o 11, o N11, que tem água tratada. As outras não são tratadas. Aí você coloca, olha, Petrolina tem. Eu não estou colocando como se Petrolina não tivesse problema. Tem problema. Tem problema. E é claro, são problemas também. E outra coisa, cruciais diante de uma cidade de 390 mil habitantes, que cresce muito. Petrolina cresce de forma hoje absurda. Então, diante de tudo isso, a comparação com Juazeiro é que Juazeiro, os 4 ou 6 milhões de Juazeiro ficam em Juazeiro. Eles são investidos? Se são, muito pouco. Muito pouco. Por quê? Porque nós vamos comparar a dívida existente. Existe uma dívida grandiosa. Dívida que não é anunciada. Dívida que os vereadores há pouco tempo estavam trabalhando para aprovar mais uma dívida de 120 milhões e que diante desses 120 milhões que foram aprovados, que uns falam que realmente adentrou as cofres públicos da prefeitura, outros falam que não adentrou, mas os vereadores não têm um pingo de esforço para que descubra, para se debater. Eu tomei conhecimento na audiência pública, que Petrolina, a prefeitura de Petrolina deve à Compesa 40 milhões. Tomei conhecimento lá na audiência. E ninguém falou nada ao contrário, é porque provavelmente existe a dívida. Aí eu pergunto a vocês, quando nós tratarmos de um plano de saneamento básico bem elaborado, bem discutido, bem debatido, com certeza todos nós teremos que colocar tudo na mesa. Quanto é que hoje fatura o SAAI de Juazeiro? Com a transparência. Aí todo mundo vai dizer, fatura tanto. Qual é o seu custo verdadeiro? É esse.
arrecadamos isso, vamos planejar o investimento em Juazeiro, vamos. Então, essa é a nossa verdade. Para quem me pediu para que eu fizesse o comparativo, está aí bem claro. Mas no final perguntaram, o que você acha melhor? Eu acho